Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Se essa é a sua primeira vez no canal, muito prazer. Eu trago conteúdo sobre finanças, investimento a longo prazo, focado principalmente numa estratégia buy and hold, numa estratégia de carregar os ativos por um longo período de tempo. Se esse conteúdo te interessa, já deixa o convite, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho, isso é muito bacana para receber o conteúdo em primeira mão e principalmente a gente ter mais interação, eu conseguir te ajudar em relação aos investimentos. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre inflação, sobre como a gente consegue se proteger e como os ativos se comportam ao longo de um período inflacionário, que é exatamente o que a gente está vendo tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então esse é o assunto de hoje, fica aqui comigo, vamos passar a vinheta onde eu passo todos esses pontos. Vamos lá! Historicamente, em períodos inflacionários, sempre houveram vencedores e perdedores, ou seja, os setores que performaram melhor e outros que nem tanto. E como a inflação está subindo demais, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, muitos investidores começaram a se preocupar em relação a esses casos, ou seja, quais são os melhores ativos, quais são os melhores setores para a gente alocar numa carteira completa de ações, principalmente para a gente passar da melhor maneira desse período inflacionário que a gente está vendo muito forte em vários e vários países. Ou seja, de tempos em tempos a gente tem períodos inflacionários, isso é normal. No Brasil, como a gente tem pouco histórico em relação ao plano real, isso é mais difícil, até porque a gente já passou por muita e muita inflação. Nos Estados Unidos, que a gente tem uma moeda mais forte, uma moeda mais firme, uma moeda que já passou por vários e vários anos, a gente consegue ver isso claramente. Então esse cenário de fazer uma comparação com os Estados Unidos, onde está tendo uma inflação alta também, é exatamente isso que eu quero trazer para vocês. Então vamos para a tela onde eu vou passar alguns gráficos explicando esses cenários, explicando esses movimentos, explicando como que a gente pode se proteger, como que a gente pode colocar os melhores setores, como que a gente pode alinhar nossa carteira numa estratégia de longo prazo para a gente passar da melhor maneira dos períodos inflacionários. Vamos comigo, fica aqui e vamos passar todos esses pontos. Bora lá! Então pessoal, aqui na tela a gente vê os últimos períodos inflacionários. Ou seja, nos últimos anos a gente teve 4 períodos fortes de inflação nos Estados Unidos, onde eu estou fazendo esse estudo, onde eu estou pegando essas bases. A gente teve um período forte de inflação de 1941 a 1951. O segundo período foi de 1966 a 1980, ou seja, vários e vários meses de inflação alta. Depois a gente teve de 87 para 92. Recentemente, na crise do subprime, a gente teve um período muito forte de inflação de 2003 a 2008 e agora a gente está vendo esse mesmo cenário por enquanto em 2020 e 2021. Então o que eu quero trazer aqui é que dado certos períodos de tempo, a gente tem historicamente e estatisticamente períodos inflacionários na economia. Isso é normal, isso é natural, isso vai acontecer e da mesma forma as coisas vão se ajustar, principalmente nos ciclos econômicos. Então o investidor de longo prazo tem isso na carteira, de vez em quando vai aparecer períodos inflacionários e a gente precisa saber como que a gente se posiciona da melhor forma na nossa carteira de investimentos. Esse gráfico aqui, pessoal, mostra o retorno real do S&P 500 nesses períodos inflacionários. Nós temos um retorno de 6,8 historicamente, ou seja, se a gente pegar todos esse período ajustado pela inflação, as ações tiveram um retorno de 6,8% ao ano e nós estamos vendo agora, mesmo com o período de inflação corrente, os ativos performando bem acima da inflação. O mercado americano está explodindo, mesmo com a inflação alta, os ativos estão dando bons retornos, mas historicamente a gente precisa ter ciência que é 6,8 ao ano, vai ter períodos maiores, vai ter períodos menores. Então essa ciência é importantíssima para a gente ter no radar na nossa carteira ajustada de longo prazo. Mas talvez a principal mensagem aqui é que mesmo em períodos inflacionários, o mercado acionário se saiu bem, o mercado acionário teve retornos positivos. A gente sabe que renda variável não são todos os anos, não são todos os meses que a gente tem retornos positivos. Pessoal, se esse conteúdo está te ajudando, já deixa o convite, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho. Esse feedback de vocês é muito importante, eu gosto demais. A gente está com 2 vídeos semanais, mais lives, mais conteúdo todos os dias lá no Instagram. Me segue aqui, @mente de holder, e também se inscreve no canal para receber tudo em primeira mão. Outro ponto importante aqui é que geralmente em períodos de inflação alta, a relação de preço-lucro das companhias fica mais baixa. Ou seja, em tese a gente tem uma relação inversa, quanto maior a inflação, menor a relação preço-lucro. E não é isso que a gente está vendo agora. Ou seja, em tese, a cada 10 anos nós teremos períodos inflacionários, nós teremos períodos de inflação alta e provavelmente a relação preço-lucro dos ativos vai ser inversa à inflação, ou seja, inflação alta, preço-lucro mais baixo.
Agora, pessoal, eu quero trazer um gráfico de vários setores, ou seja, como historicamente esses setores performaram em períodos de inflação alta. Então vamos para a tela onde eu quero passar esses pontos exatamente para vocês terem uma ideia, uma base de como as companhias reagem a períodos inflacionários, de como o mercado reage a esses pontos. Vamos lá para a tela onde eu quero passar exatamente isso para vocês. Então, pessoal, o que a gente vê aqui são vários setores, vários cenários em que a gente olha. Vamos pensar o seguinte: em períodos de inflação alta, que aqui a gente tem exatamente os últimos anos de inflação alta lá nos Estados Unidos, como que os setores se performaram numa relação de inflação alta? Aqui é o seguinte: historicamente o setor de consumo performou muito mal, o setor financeiro performou mal também, assim como o setor de tecnologia. Então são pontos importantes para a gente ter no radar. Da mesma forma, quais são os setores que performaram muito bem nesse período? A gente pode ver claramente aqui um vencedor que é a parte de energia, ou seja, energia em períodos de inflação é um setor que performa muito bem. Da mesma forma, a gente vê aqui também a parte de materiais, o setor que performa bem na procura por muitos investidores e essas empresas costumam se beneficiar de períodos inflacionários. Da mesma forma que setor de utilities, são pontos importantes da gente ter no radar dentro de um cenário de inflação. Energia, materiais e utilities. 3 setores que a gente pode se proteger em períodos de inflação alta. Isso está acontecendo, a gente vai ter um período, vai passar e historicamente isso vai acontecer. Eu não quero dizer para vocês fazer esse movimento de troca, longe disso. Mas numa carteira estruturada, ajustada para longo prazo, a gente precisa entender quais são os setores que provavelmente, isso não é uma verdade, eles vão performar melhor num cenário de alta inflação. Então a gente precisa ter ciência muito clara desses pontos. Pessoal, espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho, te espero na próxima e até mais.